Irmãos, hoje nós vamos aí a terceira mensagem, sobre ansiedade, e vamos aí ainda a próximo domingo vamos continuar esse assunto. Por quê? Esse é um assunto extremamente importante. Você não deveria tratar isso como algo normal na sua vida. Algumas pessoas chamam ansiedade de doença, mas quando você, presta atenção em mim, quando você usa um termo inadequado, por exemplo, quando você chama ansiedade de doença, você está sujeito a aceitá-la na sua vida. No domingo passado ou retrasado, nós falamos que a ansiedade é sim pecado. Não é da vontade de Deus que os filhos de Deus vivam ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é uma resposta à incredulidade. Então, quando nós falamos que a ansiedade é pecado também, longe de nós querermos te condenar ou acusar. Nem o Senhor Jesus quer fazer isso com você. Mas quando o Senhor Jesus te exorta a não andar ansioso, em primeiro ponto, porque Ele sabe que a ansiedade é ruim para você. A ansiedade vai te fazer mal, e realmente faz. Causa até enfermidade física, através de doenças psicossomáticas. Mas também Ele fala para você não andar ansioso, porque não é da vontade de Deus que você leve uma vida debaixo de ansiedade. Pastor, o que é ansiedade? Isso é importante você saber também. Às vezes você pode pensar que nós vivemos, irmãos, no mundo caído, e às vezes passamos por angústias, estresse, mas ansiedade, à luz da palavra de Deus, é uma preocupação com o amanhã, com o futuro. O que é ansiedade? É você viver o seu presente baseado naquilo que você fez, uma projeção do futuro, um futuro que você imagina que possa vir a ocorrer, e você fica preocupado com esse futuro. E esse futuro pode ser 5 anos, pode ser um dia, ou pode ser daqui 1 hora. O seu chefe fala, passa na minha sala depois do almoço. É um futuro, é 1 hora, daqui 1 hora você vai terminar o seu almoço. Você pode ficar, o que ele quer falar comigo? Será que ele quer me demitir? E se eu for demitido, como é que eu vou pagar a prestação da minha casa? E o meu plano de saúde, eu vou perder a empresa que paga o meu plano de saúde? Isso é ansiedade, é preocupação. Isso tem sim um peso espiritual. E nós estamos meditando nesses últimos domingos e vamos continuar na nossa campanha de jejum para sermos livres de todo o jugo, todo o peso da ansiedade. Porque a ansiedade, irmãos, presta atenção, ela vive te rondando o tempo todo. Você vence a ansiedade em uma área da sua vida, mas o diabo vai continuar procurando te levar a ficar ansioso, porque ele sabe que a ansiedade é o seu ponto fraco. E hoje nós vamos falar de estratégias práticas, à luz da palavra de Deus, de como você vence a ansiedade. Primeiro ponto, você deve vigiar. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7, olha o que a palavra de Deus nos diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda, ansiedade financeira, ansiedade profissional, ansiedade ministerial, ansiedade de saúde física, ansiedade familiar, toda a vossa ansiedade você lança sobre ele, sobre o Senhor. Por que eu lanço sobre ele? O apóstolo Pedro vai dizer, porque ele tem cuidado de vós. Então eu não ando ansioso, eu lanço a minha ansiedade sobre Deus, porque Deus é o meu Pai, Ele cuida de mim, Deus está atento a cada uma das minhas necessidades, e eu creio, Ele cuida de mim, Ele vai me prover tudo aquilo que eu necessito, Ele está comigo hoje, vai estar comigo amanhã, o meu futuro Ele já está me esperando lá, então eu posso lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque eu creio, Ele cuida de mim. Por que é importante? Nesse mesmo contexto, olha o que Pedro vai dizer, versículo 8, próximo versículo. Sede sóbrios e vigilantes. Pedro está dizendo, vigia, irmão, vigia. Vigia o que, Pedro?
lança sobre ele a sua ansiedade. Não fica debaixo de ansiedade, irmão. Presta atenção, lança sobre ele. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando, como um leão, alguém para devorar. Qual que é o contexto aqui? Ansiedade. Então, nem todos são devoráveis, por isso que o diabo está procurando. O diabo está procurando, está farejando. Onde é que tem gente aqui que está ansiosa? Porque ele sabe que a sua ansiedade é o seu ponto fraco. A ansiedade torna você alguém devorável para o diabo. Então a exortação bíblica é: seja sóbrio, vigia, não aceite andar ansioso, não trate isso de forma negligente, não ache que isso é comum, não atribua isso uma coisa qualquer, não é, isso é o seu ponto fraco, o diabo quer te devorar. Pastor, como é que o diabo vai saber que eu estou ansioso? Irmãos, o diabo vive por milênios, o diabo conhece o homem, ele sabe como é que o homem reage quando está ansioso, mesmo que você queira esconder. Você às vezes pode esconder do seu cônjuge, dos seus amigos, mas o diabo sabe quando você aceita a seta da ansiedade. E aquela seta, aquela área da sua vida que você está debaixo de ansiedade, é o ponto fraco que ele vai te atacar. Está aí um exemplo no seu boletim acerca de lutas, de MMA. Eu confesso com os irmãos que eu nunca assisti, nunca tive paciência para assistir. Mas há algo interessante aí, em luta de MMA. Muito violência, né? E aí quando os lutadores estão lá, golpeiam, e um dos lutadores percebem que em um desses golpes no adversário, ele ocasionou uma ferida, seja um corte, seja o que for. Então ele viu aquela ferida naquele adversário. Então o que ele faz? Ele só foca naquela ferida. Na hora que ele tem que executar um golpe, ele procura dar o golpe naquela ferida, porque aquela ferida se tornou o ponto fraco do adversário dele. E quanto mais ele bate naquela ferida, mais aquela ferida aumenta, até o ponto daquele adversário ficar até nocauteado, perder a luta. Assim é o diabo. A sua ansiedade, a área que te leva a ficar ansioso, é o seu ponto fraco, aonde o diabo vai persistentemente te atacar. O pastor contou um exemplo para nós, eu achei até interessante que hoje pela manhã o pastor Roberto estava ministrando a palavra, e ele falou do seu próprio exemplo, à luz daquilo que ele tinha ouvido. Um irmão nosso lá de Goiânia, ele ouvindo essa série de mensagens sobre ansiedade, ele procurou o pastor e falou: pastor, eu louvo a Deus porque eu nunca tive problemas de ansiedade com dinheiro, com nada, até o dia em que eu me casei. E aí, ao me casar, eu vim ter o meu primeiro filho, acho que era uma filha. E aí o que aconteceu? Eu conheci o que é ser ansioso. Eu não dormia de noite, eu acordava de noite, ia no quarto da minha filha, colocava o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. E aí o que eu percebi? A menina ficava doente dia após dia. Eu ia para o trabalho e ficava preocupado se a babá ia lembrar de alimentá-la no horário certo, se a minha esposa ia ter energia suficiente para cuidar adequadamente da minha filha. E a minha filha se tornou um tormento para mim, um motivo de ansiedade, até o dia que eu percebi que a minha filha era o meu ponto fraco. E por eu andar ansioso por causa dela, ela se tornou o foco do diabo. Então ela vivia debaixo de enfermidade. Mas aí eu decidi em Deus lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Não foi da noite para o dia. Teve noites que eu acordava, ficava tentado a ir no quarto, mas eu não ia, eu ficava na minha cama, eu não vou, eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade. Eu creio que a minha filha está lá no quarto respirando, porque o Senhor tem cuidado de mim. E ele foi nesse processo de ser livre da ansiedade. E o que aconteceu? A filha dele ficou livre de toda a enfermidade. Eu achei interessante que o pastor compartilhou hoje de manhã conosco aqui essa mesma história. Quando o menino dele nasceu, ele tinha a mesma reação. Ia lá no quarto do menino, colocava o dedo no nariz do Guilherme para ver se ele estava respirando. Olha que agonia, irmão. Que jugo, que peso, que fardo. E aí ele veio se converter. Ele conta que toda
Todo encontro que ele estava envolvido, ou a esposa dele, o menino passava mal. Ou era uma alergia, ou era um problema respiratório, passava mal. Por quê? Porque o diabo sabia que aquela criança era o ponto fraco dele. Então, se ele estava envolvido com a obra de Deus, como o diabo ia atacá-lo? Ia no ponto mais fraco, no elo da corrente mais fraco. E a ansiedade, a área, presta atenção no que eu vou te dizer, a área da sua vida que te leva a ficar ansioso, é o ponto que o diabo vai mais te atacar. Vai mais te atacar. Porque ele quer te tornar devorável. Então, o primeiro ponto é, vigia, vigia. Não seja alguém devorável para o diabo. Se você perceber uma área da sua vida, aquele é o seu ponto fraco, transforme aquele ponto fraco em um ponto forte. Quem é o Todo-Poderoso? O meu Pai. Essa ansiedade é meu ponto fraco. Quando eu pego essa ansiedade e lanço na mão dele, meu filho, ela se torna o meu ponto fraco. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então decida isso em Deus. Não sei, às vezes é dinheiro, às vezes você fica preocupado com a sua empresa. Quando você preocupa com a sua empresa, você coloca ela na mira do diabo. Ela se torna o foco do diabo. E aí o diabo vai lá e ataca seus funcionários, ataca a sua renda, a sua contabilidade. Se o seu ponto fraco é a sua saúde física ou dos seus familiares, é o que você está colocando na mira do diabo, é onde o diabo vai focar. Então decida em Deus, ser sóbrio e vigilante. Decida em Deus lançar a ansiedade, toda a vossa ansiedade, nas mãos dele. Pastor, mas é difícil demais. Irmãos, presta atenção. Se o Senhor Jesus, se ele achasse que fosse impossível fazê-lo, jamais ele ia te dar uma exortação dessa. Se ele falou, lança, joga na minha mão, deixa comigo, é porque é possível você fazer. Então vocês têm simplesmente se levantar, parar de reclamar e falar, ele falou que é para lançar, Senhor, eu lanço essa ansiedade nas mãos do Senhor, vou deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Quantos dizem amém? Segundo ponto, para você vencer a ansiedade. Então o primeiro é esse, você andar sóbrio, vigilante contra o inferno e não deixar que o inimigo use os seus pontos fracos. Mas a segunda coisa, está lá em Isaías capítulo 28, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Do que o profeta Isaías está falando aqui? Presta atenção, para você entender a lógica bíblica. Aqui nesse versículo, está falando sobre orar em línguas. Pastor, por que o senhor está fazendo essa afirmação? Porque lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21, olha o que Paulo fala. Paulo está falando aos coríntios acerca de oração em línguas. Aí no versículo 21, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 21, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está dizendo, quando Isaías está falando por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, Isaías está falando de orar em línguas. Ou seja, Deus está dizendo, a oração em línguas é o descanso. A oração em línguas é o refrigério. Então, se você está atribulado, está ansioso, comece a orar em línguas. Pastor, mas eu ainda não oro em línguas. Não ora porque não quer, porque já está liberado sobre a sua vida. Se você hoje creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está apto a entrar no céu. Se você morrer hoje, o céu vai te aceitar lá, você já está apto para entrar no céu. Se você já está apto para entrar no céu, da mesma maneira o céu já está apto para entrar em você hoje.
A oração em línguas não é um dom, uma dádiva para os mais bem comportados, para os mais obedientes, para os bonzinhos, não. A oração em línguas é uma dádiva para todo filho de Deus. E você deve sim se apropriar dela. É até um alvo, se você ainda não ora em línguas, de você colocar no seu jejum. Senhor, eu quero orar em línguas. Por quê? Qual foi o problema ali? O Senhor falou: este é o descanso, este é o refrigério, mas eles não quiseram. Não seja alguém que não atribua valor às coisas espirituais. Se a palavra de Deus diz que há refrigério, há descanso no orar em línguas, então anseie por isso, deseje por isso, e fala: eu quero esse refrigério, eu quero esse descanso. Lá em Filipenses 4, versículo 6, mais uma vez falando sobre ansiedade, olha o que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, não fique ansioso por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Eu sei que às vezes você fala: pastor, aqui na Videira fala muito sobre o original, né? Mas é porque o original, a maneira como foi escrita a Bíblia, no hebraico, no grego, no aramaico, é extremamente importante para você entender o versículo bíblico. Porque às vezes o tradutor, ele traduz numa palavra que não mostra exatamente o que o texto está querendo dizer. Então, por exemplo, aqui nesse texto de Filipenses, onde Paulo nos exorta a não andarmos ansioso em nada. Como que eu não ando ansioso em nada? Quando eu faço conhecido diante de Deus, através das minhas petições, pela oração e pela súplica. A palavra no original, pela oração e pela súplica, é a mesma palavra descrita em Efésios 6,18, que é proseuche e deeses, que significa o quê? Orar em línguas, orar no Espírito. Em Filipenses, Paulo está dizendo: não ande ansioso, mas ore em línguas. Oração em súplica e oração de petição é a mesma origem, é a mesma palavra descrita lá em Efésios 6,18. Pastor, mas como é que é isso? Você pode fazer sua petição clara diante de Deus: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas não abra mão de orar em línguas. Não abra mão. Nós não somos contra você tomar remédio para ansiedade, ok? Procurar médico, terapeuta, psiquiatra, não somos contra nada disso. O que nós somos contra é você fazer isso e deixar de fazer o que a Bíblia te exorta. É você fazer essas coisas e não fazer o que a Bíblia fala. Ora em línguas, ora em línguas. Faz o teste para ver se funciona, porque, irmãos, funciona. Tudo aquilo que eu aprendo e que eu ensino para os irmãos, eu pratico na minha vida e funciona. Então faz o teste. Está ansioso? Começa a orar em línguas, para você ver o que vai acontecer com você. Algo poderoso da parte de Deus vai acontecer com você. Continuando o texto, lá em Romanos 8, 26, olha o que Paulo fala de oração em línguas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Tem horas que você não sabe nem o que pedir. Nós não conhecemos todas as nuances, tudo que está envolvido em determinadas situações. Nós não sabemos como orar. Qual é a exortação bíblica? Pede o Espírito. O Espírito vai interceder, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo: não sabe orar como convém? Ora em línguas. Ah, mas eu não estou entendendo o que eu estou orando. Mas o Espírito sabe qual a oração você precisa fazer nessa circunstância. Volta lá para o texto de Filipenses, continuar no versículo 7. Quando eu apresento diante de Deus, através das minhas petições, através de oração e de súplica, do orar em língua, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Psicologia, irmãos, ajuda, né? Você aprender técnicas de respiração, você ir para um resort, né? Ainda mais nesse calor, você fazer uma massagem, com aromaterapia, uma música de fundo,
ajuda, mas é tudo exterior, não resolve. As coisas de Deus é sempre de dentro para fora. É o Espírito que habita dentro de você, que já é essa paz que excede todo o entendimento, atuando de dentro para fora. Dê credibilidade ao que você tem ouvido nesses domingos. Coloca a doutrina na prática, testa a doutrina, como nós dizemos, para você ver o que vai acontecer com você. Por fora pode estar aquele tumulto, mas por dentro você está em paz. Qual que é a promessa que o Senhor Jesus deixou para os discípulos e para nós? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. Como é que o mundo dá? Você está precisando tirar férias. Como é que o mundo dá? Você está precisando viajar. Como é que o mundo dá? Você está precisando de uma massagem, de uma análise, de uma terapia. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Ele nos dá. E é de dentro para fora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Lá em Atos, capítulo 12, tem uma história fascinante acerca do apóstolo Pedro. Atos 12, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que Herodes mandou prender alguns irmãos da igreja, e ele chegou até a executar Tiago, um dos filhos do trovão, e prendeu Pedro. E a intenção ao prender Pedro era no outro dia executá-lo em praça pública. Vamos ver o texto? Olha o que diz. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Um homem, Pedro, estava sendo vigiado, de 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o que Pedro estava fazendo, irmãos? Dormia entre 2 soldados. O que você ia fazer? Você está preso, 16 soldados te vigiando, você vai ser executado amanhã em praça pública. Você ia dormir? Tem gente que não dorme porque vai ter uma entrevista de emprego no outro dia. Tem gente que não dorme porque fez um exame de sangue, o exame vai sair semana que vem. Tem gente que não dorme porque fez um concurso e está querendo saber o resultado do concurso. Pedro não. Pedro estava dormindo, no outro dia ele ia ser executado, decapitado. Pedro, o cara está lá afiando o facão. De manhã cedo você vai ser levado em praça pública para ser decapitado. E você está dormindo, Pedro? Como é que explica isso? Vamos continuar o texto. O texto diz que, versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro. Olha só, Pedro estava dormindo, o anjo apareceu, Pedro continuou dormindo e o anjo teve que cutucar Pedro para Pedro acordar. Rapaz, acorda, levanta-te. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. Tinha 16 soldados, Pedro ainda estava preso com cadeias, que são algemas feitas de ferro, grilhões. Disse-lhe o anjo, versículo 8, cinge-te e calça as sandálias. Então o anjo começou a falar para Pedro, cutucou Pedro, levanta Pedro, Pedro levantou, meio sonolento, agora cinge-te, veste a roupa. Por quê? Porque Pedro acordou de um sono profundo, ele estava meio assim, onde estou, o que está acontecendo? E o anjo foi dando orientações, Pedro, calça a sandália, Pedro, veste a calça agora, e foi dando, e olha só, põe a capa, segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo se era real. Pedro está lá vestindo a calça, calçando, Pedro, isso é um sonho, isso é uma visão, o que é isso? Vem Pedro, olha o sono, esse é o padrão da palavra.
A sua resposta diante de um problema tem que ser esse: eu vou deitar e eu vou dormir. Eu não vou esperar o anjo acordado. O anjo vai ter o prazer de descer, me cutucar e insistir para eu acordar. Quantos dizem amém? Esse é o padrão da palavra para você. Dormir profundamente em qualquer que seja a circunstância. Essa é a posição dos filhos de Deus, ok? Mas qual que é o problema? Que as pessoas atribuem valor à preocupação. Pastor, se eu não ficar preocupado, vai parecer que eu sou negligente, vai parecer que eu sou irresponsável, e aí gera até uma úlcera estomacal. Vê se as coisas de Deus vai te causar dano, problema. Preocupação não é de Deus, não é. Paz que excede todo o entendimento, que é o padrão de Deus. Sono. Deito, o que o salmista vai dizer? Eu deito, logo pego no sono. Esse é o padrão de Deus para a sua vida. Pastor, ainda não estou experimentando isso. Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Começa a orar em línguas, vai orando em línguas, vai orando, de repente, puf, dormir. E se o anjo tiver que vir, vai ter que te cutucar, para te levantar. Quantos dizem amém? Um outro exemplo da palavra, né, e é interessante aqui, que às vezes as pessoas falam, porque esse é o padrão de Deus, é você experimentar a paz em qualquer circunstância. A paz é o estilo de vida. E aí a pessoa fala, você não está tranquilo demais? Você não está calmo demais? Como se existisse ficar calmo demais. Não existe, irmãos. Você está calmo, mas você pode ficar mais calmo ainda. Não existe esse negócio de que você já está calmo demais. Não, eu posso ficar mais calmo ainda. Eu ainda não estou calmo o suficiente para o anjo vir e ter que me cutucar para me levantar. Esse é o padrão de Deus para você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, está relatado lá em Mateus 8, 24, Jesus estava num barco com os seus discípulos e sobreveio uma grande tempestade. E as ondas eram tão fortes, estava chovendo, que a água estava balançando o barco, jogando de um lado para o outro, a água estava entrando dentro do barco. Então Jesus, a Bíblia diz, vamos ler o texto, Mateus 8, 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, o que Jesus estava fazendo, irmãos? Dormindo. Imagina a cena. Barco não é Titanic não, é barco daquela época. Qualquer ventinho, o barco balança, né? Eu fui uma vez andar num barco aí para pescar, vomitei quase as tripas. Nunca mais faço isso na minha vida. Passei mal demais. Agora imagina aqui, o vento quase virando o barco. Jesus deitado. Você acha que ele estava deitado parado? Não. O barco vinha, ele rodava para um lado do outro. Via, rodava para o outro lado. E continuou dormindo. Não foi a tempestade, não foi o balançar do barco que acordou Jesus. Quem que acordou Jesus? Vai lá para Marcos agora, 4, 38 e 39. Marcos 4, 38 e 39. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram. A tempestade não acordou Jesus. O barco quase virando a pique não acordou Jesus. Os discípulos acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos funcionaram aqui quase como igual o anjo funcionou com Pedro. Só que os discípulos, ao contrário do anjo, eles estavam pedindo socorro. É como aquela mãe. Eu acho interessante que tem uma célula lá em casa, muitas crianças, graças a Deus, mas a minha esposa, se ela ouve um barulho de um dos meninos, ela fala: aconteceu alguma coisa com a Isabela, cadê a Isabela? Eu falo assim: que? Isabela? Tanto menino gritando e você distinguiu o choro dela? Assim é a mãe consegue discernir o choro da criança, mesmo que estejam no meio de muitas crianças. Assim é o seu pai, clama por papai, pede socorro. O seu pai, o seu irmão aqui, como era Jesus, nosso irmão mais velho, estava dormindo um sono profundo, tão profundo, que nem o barco, nem a tempestade estava conseguindo acordá-lo. Mas na hora que os discípulos clamaram, imediatamente ele se levantou.
Nosso Deus não dorme, não cochila, Ele é o guarda de Israel. Clama por Ele. No meio da sua adversidade, só clama por Ele. E imediatamente Ele virá te socorrer. E aquilo que para você era uma tempestade, uma tormenta, só com uma palavra de comando, Ele resolve todo o problema. Quando dizem amém? Esse é o nosso Deus. Terceira coisa prática para você vencer a ansiedade. Então a primeira é vigiar, não se tornar alguém devorável para o diabo, lançar sua ansiedade sobre o seu pai porque ele tem cuidado de vós. O segundo, ora em línguas. E o terceiro, guarde o seu coração. Qual que é a exortação bíblica? Lá em Provérbios 4, a partir do versículo 20, a palavra de Deus vai nos dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Então a primeira exortação bíblica é: ouve a palavra. Pega a palavra de Deus e guarda no mais íntimo do seu coração. Quando você fizer isso, quando a palavra estiver guardada no seu coração, olha o resultado para a sua vida. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus guardada no seu coração exerce um efeito terapêutico na sua saúde física. Olha, não é tremendo isso? A palavra de Deus guardada no meu coração vai me dar saúde física. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí ele continua exortando: sobre tudo que se deve guardar. Nós guardamos muitas coisas. Guardamos o dinheiro, guardamos a casa, guardamos os filhos, guardamos o casamento, mas a Bíblia diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem escreveu isso foi Salomão, o homem mais sábio, exceto o Senhor Jesus, que pisou nessa terra, o mais sábio. E o que ele falou? Guarda a palavra de Deus no mais íntimo. Coloca a palavra de Deus no seu coração, porque ela vai ser vida e saúde para o seu corpo, vai ter um efeito físico. Mas a exortação final de Salomão é: guarda, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do seu coração procede as fontes da vida. Pastor, como é que eu guardo o meu coração? Olha, você guarda o seu coração guardando as palavras que saem dele. Porque do coração as palavras fluem. A boca fala do que o coração está cheio. Eu quero usar um exemplo bíblico com você, relatado lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 25. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi, e eles passavam por uma cidade chamada Sunem. E cada vez que eles passavam por aquela cidade, eles visitavam um casal. A Bíblia não diz o nome do casal, só chama a mulher de Sunamita, porque ela era de Sunem, e ela era casada com um homem mais velho, eles não tinham filhos. E quando eles passavam para ir visitar esse casal, ali na cidade de Sunem, um dia a mulher falou com seu marido, falou: olha marido, o profeta passa por aqui, vem aqui em casa, a gente podia fazer um quarto para ele, no eirado, no telhado. Vamos colocar para ele uma cama, uma escrivaninha, de maneira que quando ele vier nos visitar, ele tem um quarto só para ele, repousar, orar, meditar, e assim o fizeram. Eliseu ficou tão constrangido com o ato daquele casal, que certo dia Eliseu falou com Geazi: Geazi, essa mulher tem sido tão boa para a gente, construiu um quarto aqui, providenciou uma cama, uma escrivania, não tem nada que nós possamos fazer por ela, alguma coisa que ela precise. E Geazi, homem movido pelo Espírito, falou com Eliseu: Eliseu, eles não têm filhos, o marido já é velho e ela não tem filho. E aí a mulher entra. Quando a mulher entra, Eliseu fala com ela: olha, daqui a um ano, por esse tempo, você vai estar acalentando uma criança nos seus braços. E foi exatamente isso que aconteceu, como o profeta havia dito. Olha que bênção isso, irmãos. A mulher fez isso, não pensando em receber nada em troca. Ela só queria abençoar um homem de Deus. Mas ela nem imaginava que aquela semeadura
Deus ia prover para ela um filho. Isso é um princípio espiritual. Quando você abençoa um homem ou uma mulher de Deus, quando Deus te dá uma oportunidade de abençoar alguém, é uma oportunidade que Ele tem algo para dar para você. Ele quer simplesmente que você semeie para você colher. E a colheita, olha como é que a colheita de Deus é sobrenatural. Ela nem é como uma colheita, como resultado daquela natureza daquela semente. Porque a mulher plantou uma semente financeira, um quarto, uma cama, mas ela colheu um filho. E a Bíblia diz que a criança cresceu, a criança estava ali por volta dos seus 7 anos de idade, e a criança foi trabalhar, foi colher lá com seu pai. E de repente, era de manhã, a criança teve uma dor de cabeça, gritou, e o pai falou com o servo: leva esse menino para a mãe dele, ele não está bem. E quando a criança chega em casa, a mãe pega a criança, por volta da hora do almoço, a criança morre. A mãe então pega a criança, morta, sobe com a criança para o quarto do profeta, deita a criança na cama do profeta. E ela pede o marido para albardar um jumento, que ela vai ter um encontro com o profeta. E é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos ler o texto? 2 Reis 4, versículo 25. Olha o que diz, quando ela chega para o marido. O marido pergunta para ela. Não, vai para o 23 primeiro, por favor. Perguntou ele, o marido perguntando: por que vais a ele hoje? Por que você está querendo ir no profeta? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Tem uma Bíblia, chama Olive Tree, é um aplicativo, eu tenho ele, alguns irmãos aqui da igreja têm, que esse aplicativo, na hora que você clica em cima da palavra, ele te mostra o original. Eu fiz isso durante a semana e realmente está assim. Quando você clica ali na palavra mal, no hebraico, está escrito shalom. Essa mulher respondeu para o marido: shalom. Mas os tradutores resolveram colocar aqui não faz mal, mas está lá, shalom. Shalom significa paz, mas é muito mais do que paz, é um bem-estar completo. Vai tudo bem na minha vida, eu estou em paz, eu tenho plenitude de vida. Mas eu pergunto para os irmãos: era isso que estava acontecendo com essa mulher? Ela estava com um filho morto na cama do profeta, mas para o marido ela não falou nada, só falou shalom, eu estou em paz. E assim ela foi ter com o profeta estava lá no Monte Carmelo. Quando Eliseu olha a mulher vindo, Eliseu fala: Geazi, não é a mulher sunamita? Desce lá, pergunta para ela: vai tudo bem? Seu marido e o menino, está tudo bem com ele? Vamos ver o texto? Vamos para o 24 agora. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Tudo bem aqui é a mesma coisa. Se você clicar ali na palavra bem, no original, no hebraico, está escrito shalom. Shalom. A mesma coisa ela respondeu para Geazi: vai tudo bem? Shalom. É esse bem-estar completo. O que é guardar o coração? É você falar não daquilo que o diabo está fazendo, não da circunstância ruim, é você falar do que Deus faz. A mulher sabia: eu não pedi para Deus um filho, Deus quis me dar um filho, Deus não brinca comigo, Deus não brinca com os meus sentimentos, Ele não vai me dar um filho e depois tirar o filho para me fazer sofrer. Então eu creio, Deus tem poder para ressuscitar essa criança, a história ainda não acabou, eu vou ter com o profeta. E quando o profeta, o marido pergunta: por que você vai caçar lá? Shalom. Quando Geazi chega: está tudo bem? Até fala especificamente: o menino, como é que está o menino? Shalom, eu estou em paz. E aí o profeta desce. Chegando, pois, ela ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés.
Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está... O homem de Deus discerniu pelo Espírito. A mulher não falou nada. Deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não me manifestou. O profeta ainda não sabia que o menino tinha morrido. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não. Disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi. Imediatamente o profeta discerniu pelo Espírito. Aconteceu algo com a criança morreu, mas da boca da mulher só saiu Shalom, eu estou em paz. E aí o profeta dá uma ordem a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E assim Geazi fez, mas o menino não voltou à vida. E então a mulher desceu, Eliseu acompanhou a mulher até o quarto. Quando chegou no quarto, Eliseu deitou sobre o corpo do menino, colocou boca com boca, palma da mão com palma da mão, pé com pé, e fez isso até que o menino ressuscitou. Mas olha, o que eu quero falar com você acerca de guardar o coração? É guardar as palavras que saem da sua boca. Pastor, mas se eu não contar a minha aflição, como é que as pessoas vão ficar sabendo? As pessoas vão ficar sabendo quem Deus quer que saiba. As pessoas que Deus quer que saiba da sua aflição e do seu problema, que Deus vai levantar para te ajudar, o Espírito vai mover essas pessoas. Mas quando te perguntarem, a sua resposta tem que ser: Shalom, eu vou em paz. E aí, irmã, como é que vai ser o casamento? Shalom, o meu Deus cuida de mim, eu estou em paz, minha casa vai em paz. E aí, irmão, como é que vai sua saúde física? Shalom, eu estou em paz, Jeová Rafá, Ele cura todas as minhas enfermidades. E aí, irmão, e a empresa, o seu financeiro? Shalom, eu estou em paz, Deus cuida de mim, não me falta recurso nenhum, toda a provisão o Senhor me dá. Aprenda isso. Pergunta para o irmão do seu lado: e aí, irmão, como é que está? Vamos lá? Shalom. É isso que você tem que responder: Shalom, eu estou em paz. No meio da guerra eu sou mais que vencedor, Deus cuida de mim. Eu não vou sair falando o que o diabo está fazendo, eu vou falar do que Deus tem poder para fazer e quer fazer na minha vida. Shalom, eu estou em paz. Lá em João capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. O domingo é o dia do descanso da nova aliança. É o primeiro dia da semana, mas é também o 8º dia, ou seja, o dia do recomeço. E a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo. Imagina a cena, irmãos: mataram Jesus, o líder. Se mataram o líder, imagina nós. E eles se trancaram em uma casa, trancou janela, porta e tudo. Vamos ler lá, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Jesus atravessou parede, atravessou porta, se pôs no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua da época. Mas Jesus conversava em hebraico com os seus discípulos, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, o hebraico aramaico. Então o que Jesus fala aqui é Shalom. Shalom. Vocês estão com medo? Mas Shalom. Ele se pôs no meio deles e Deus liberou a palavra: Shalom, estejam em paz, estejam em plenitude de vida. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo? É a palavra que o Senhor disse. Aqui no grego é eirene, que é paz. É porque foi escrito em grego, obviamente. Mas Jesus falava em hebraico. Ou seja, ele falou Shalom com eles. Irmãos, essa paz que excede todo entendimento, que é uma pessoa e habita dentro de você, presta atenção que isso aqui é chave na sua vida espiritual. Ela decide a sua vida.
Lá em Colossenses 3, versículo 15, olha o que a Bíblia vai dizer. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro, presta atenção, é o juiz. O juiz decide a partida. A Bíblia está falando, a paz no seu coração vai decidir como vai ser o seu exterior. Se você está em paz, o seu exterior vai ficar em paz. É Ele que vai comandar como é que a sua vida vai estar. Agora, se dentro de você está tumultuado, as águas estão turbulentas, o seu exterior vai ficar tumultuado. Vai ficar tumultuado, porque o Espírito não age em águas tumultuadas. O Espírito só pode agir na serenidade. Você quer ver milagre na sua vida? Quantos querem ver milagre aqui? Shalom. Dá um jeito de ficar em paz dentro do seu coração. E essa paz dentro de você vai arbitrar a sua vida, vai decidir a jogada. Eu quero que a minha circunstância esteja em paz, então eu guardo o meu coração, eu estou em paz, shalom. Quanto mais você declara isso, quanto mais você fecha a sua boca para falar de problema, falar de circunstâncias naturais e declara o shalom de Deus, mais esse árbitro, a paz de Cristo, vai arbitrar a sua vida, vai decidir questões na sua vida, e essa paz vai manifestar resolução de problemas. Quantos creem nisso? Voltando lá para João 20, 20, e dizendo isto, dizendo o que? Shalom, lhe mostrou as mãos e o lado. Então olha só, Jesus mostrou para eles, shalom, aqui ó, está vendo aqui as mãos perfuradas? Está vendo a marca da lança? E entramos no quarto ponto, a sua paz, ela foi comprada. O que Isaías vai nos dizer? Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, a lança, e moído pelas nossas iniquidades, os açoites, os cravos, o castigo que nos traz a paz. Fala assim comigo, a minha paz, o Senhor Jesus a comprou. A paz que você pode viver hoje, Ele recebeu o castigo por ela. Por isso você não pode abrir mão de viver em paz. Porque, pensa bem irmãos, Jesus sofreu o castigo para trazer a paz. E você não desfruta dessa paz? É como se não compensou para você. Foi insuficiente, mas foi. Você quer honrar a obra do Calvário? Desfruta do preço que foi pago. Pastor, como é que eu desfruto? Ele pagou o preço pela minha paz, então é isso que eu vou viver em paz. Eu honro quando eu desfruto daquilo que Ele pagou. Ele sofreu o castigo que me traz a paz. Ele sofreu, Ele pagou o preço da minha paz, então é isso que eu vou viver em paz. Shalom. Quando dizem amém? É isso que eu vou viver. Pastor, mas essa paz aqui não é a paz com Deus, a paz do perdão dos nossos pecados? Sim, mas essa paz, ela abrange todas as áreas da sua vida. Vive em paz no casamento, vive em paz na sua vida financeira, vive em paz no seu ministério, vive em paz na criação dos seus filhos. Irmãos, raciocina comigo. Eu sei que filho às vezes pode gerar preocupação, mas se você estiver ansioso quanto aos seus filhos, é o ponto fraco, onde o diabo vai mais te atacar, e aí repetidamente o menino faz coisas que está te desagradando, é porque a ansiedade, o diabo percebeu. Pastor, o que eu tenho que fazer primeiro então? Entrega. Senhor, entrega esse menino nas tuas mãos, esse menino é do Senhor, eu creio que esse menino, na hora que eu chegar lá na frente, é homem de Deus e mulher de Deus, cheia do Espírito, e eu vou estar em paz, não abro mão da minha paz. O castigo estava sobre ele para me trazer a paz. Então nós já vimos aí 4 questões práticas, à luz da palavra de Deus, para você vencer a ansiedade. Primeiro, seja sóbrio, vigilante, não seja devorável, lança sobre ele a sua ansiedade. Segundo, ora em línguas,
tem poder para te livrar da ansiedade. Terceiro, qual que é o terceiro, irmãos? Oi? Amém. Vou ter que ler aqui que eu não... Os irmãos falaram, eu não consegui lembrar não. O terceiro, guarda o coração, sim, guarda o coração, shalom, shalom. O quarto, desfruta dessa paz que Jesus pagou o preço. O castigo que estava sobre ele é para te trazer essa paz. E o quinto e última coisa para você praticar, Lucas 10, versículo 38. A Bíblia diz que Jesus gostava de visitar a casa de uns amigos, Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. E certa vez Jesus estava na casa delas, e olha o que a Bíblia diz. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Marta estava agitada. Ela queria tratar bem o Senhor. Não é interessante isso, irmão? Quantas pessoas agitam a alma para liderar uma célula? Quantas pessoas agitam a alma para servir ao Senhor? Então o serviço do Senhor está sendo prejuízo para a sua vida. Você está ficando agitado, você está ficando ansioso. Pensa bem, todo domingo eu ficar ansioso para ministrar a palavra para os irmãos. E eu confesso para os irmãos, domingo à tarde eu tenho que dormir, pelo menos umas 3 horas. E me dá sono mesmo, graças a Deus. Mas se eu viesse para aqui ansioso, ministrar a palavra não ia ser prazeroso para mim, ia ser um fardo, um jugo, uma preocupação. Marta estava assim, Marta estava agitada, preocupada em dar comida, presta atenção, para quem tinha multiplicado o pão, pelo menos 2 vezes, em dar comida para quem tinha multiplicado o peixe. Marta estava agitada, estava ansiosa, preocupada. Então ela se aproxima, continuando o texto, de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Não te lembra o casal? O marido está tranquilo e vai dormir. E a mulher vem: o quê? Você vai dormir? O menino, você não preocupa com esse menino? Você está indiferente? Você não está sendo responsável com a nossa família. Essa é Marta, porque fica agitada, ansiosa, preocupada e fica indignada quando os outros estão em paz. Pois eu quero ficar em paz sempre. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Quando você fala para o seu filho: filho, filho, o Senhor fala: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta estava agitada, preocupada, ansiosa. O Senhor não está aqui condenando Marta, Ele só está dando um diagnóstico. Marta, você está ansiosa. Marta, você está tumultuada, preocupada. Entretanto, pouco é necessário. Tem que entender muito? Tem que saber muito? Tem que fazer muito? Não, o Senhor falou, pouco é necessário, pouco. Mas a graça de Deus, o Senhor está muito disponível para nós, muito. Mas Ele fala, só um pouquinho é necessário. E olha o que Ele fala a respeito de Maria. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu, irmãos? Ela sentou e ouviu. Quinta maneira de você vencer a ansiedade: ouça a palavra. Ouça a palavra. Eu vivo isso frequentemente na vida da igreja. Os irmãos mandam mensagem, mandam um texto de áudio, de WhatsApp. Eu não questiono, realmente está vivendo problemas. Uma irmã estava vivendo problemas financeiros, problemas de saúde física, muito perturbada, filha passando por problema, o marido, ela mesma. E eu falei: irmã, você ouviu a palavra de domingo? Ouvi, pastor. Então você vai ouvir de novo. Depois que você ouvir ela, eu vou conversar com você. Aí deixei o tempo, mandei uma mensagem: irmã, você ouviu a palavra? Ouvi, pastor. E aí? Ah, pastor, mas está difícil. Então você vai ouvir de novo. Entende? Porque quando a gente fala, ouça a palavra. Isso eu fiz recentemente com outra pessoa essa semana. Irmã, ouve a palavra. Não, já ouvi, então ouve de novo. Você está precisando, você não ouviu, não.
Não ouviu não, porque quando você ouve a palavra com ouvidos para ouvir, a água não fica tumultuada, não fica. Como é que você ouve uma palavra de ansiedade, irmãos? Se você ouvir para valer, as águas não vão ficar serenas dentro de você, vão ficar. Qual que é a resposta quando você ouve a palavra com ouvidos para ouvir? Entendi. Shalom. Eu estou em paz, eu vou descansar. Mas sabe qual é o problema? Na agitação, você não ouve a palavra. Não ouve. Você fala, irmão, você só vai receber o seu milagre se você ficar sereno, sereno. Enquanto você estiver ansioso, você está sendo devorável para o diabo. Dá um jeito de lançar sobre ele. Tá bom, pastor, mas é difícil demais. Pastor, meu problema é sério demais. Por quê? Porque está muito agitado, não consegue ouvir, discernir o que o Senhor está dizendo. E o Senhor está dizendo aqui para Marta, Marta, presta atenção, Marta. Maria escolheu a melhor parte, ela sentou e ouviu a palavra. Ouviu. Eu dou crédito em ouvir a palavra. Eu ouço a palavra a semana toda, venho aqui domingo de manhã, ouço a palavra. Por quê? Porque o ouvir a palavra tem poder na sua vida. Tem poder. Meus meninos estão lendo a Bíblia todo dia, é uma meta, tem que ler pelo menos um capítulo da Bíblia. E aí eles ficam lá, mas tem coisa que eu nem entendo, mas tem que ler. Por quê? Uma ilustração que eu ouvi e eu apliquei ela. O pai queria botar o menino para ler a Bíblia. E o menino fala, para que eu vou ler se eu não estou entendendo? Então o pai falou, você vai pegar esse cesto, e vai buscar água, e vai trazer e regar essa planta. E o menino, mas esse cesto está furado, para quê? Faz o que eu estou mandando. E o menino fez, sem saber o motivo. Ele ia, voltava. Aí falou, pai, aí, já fui 10 vezes, não consegui aguar nada da planta, porque a água veio se perdendo no meio do caminho. Aí o pai falou, olha para dentro do cesto. O cesto estava sujo, mas agora está limpo. Mesmo que você não entenda a palavra, ela tem poder para te limpar. Não abra mão de ler a palavra todos os dias. Todos os dias. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque minha esposa sempre foi aplicada, disciplinada. Mas é a prática dela, ela acorda 5 horas da manhã, porque ela quer ler a Bíblia tranquila. E aí o Senhor despertou ela para ela poder compartilhar isso. Está fazendo uma live 6 horas da manhã. Confesso para os irmãos que ela me acorda, liga aí eu ligo, e ela vai lá, 6 horas da manhã, minha mãe retomou banho, já escovou o cabelo, aí que eu vou despertar, mas amém. Mas por quê? É 10 minutos que ela passa ali, com as pessoas que estão acompanhando, que é o momento que você tem para ouvir a palavra, meditar em um versículo da Bíblia. Isso tem poder para limpar e tem poder para mudar a sua vida, é o poder da palavra. Jesus falou isso, Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Sentar e ouvir, Só que Maria, irmãos, presta atenção, depois que você ouve a palavra, Maria levantou e fez o quê? Ungiu Jesus. Jesus falou, o que essa mulher fez, vai ser lembrado, aonde tiver contado, essa mulher me ungiu para a minha morte. Quando você ouve a palavra, ouve com ouvidos para ouvir. Então você ouve 1, 2, 500 vezes. Você vai ter discernimento para saber o que fazer. Porque você vai estar fazendo debaixo da revelação da palavra. Então ouvir a palavra não é perca de tempo. Ouvir a palavra é ganho de tempo. Ganho. Então você está ansioso? Liga a palavra, ouve a palavra. E você tem, no nosso ministério, graças a Deus que você tem um privilégio. Você pode ouvir a mesma palavra com um punhado de voz diferente. Hoje eu vou ouvir, o pastor Rigoberto pegou ontem à noite. Minha mãe falou isso. Escutei o Rigoberto ontem à noite, escutei o Rigoberto hoje de manhã e vou te escutar agora à noite. Então, cansei dos pastores aqui, já ouvi os pastores daqui, vou ouvir lá de Goiânia, a mesma palavra. A mesma palavra. Para quê? Para isso entranhar dentro de você e ser luz, revelação. Amém, meus irmãos? Foi isso que o Senhor falou. Ouça, pare e ouça a palavra. E para nós encerrarmos, queria chamar os irmãos do louvor aqui, Mateus capítulo 13, versículo 22. Nesse texto, nesse contexto, Jesus está falando acerca das parábolas do reino.
Como é que funcionam as coisas do reino. E Jesus conta essa parábola. Essa parábola é a base para todas as outras. Olha o que o texto está dizendo. Jesus fala que o semeador, volta lá para o versículo, por favor. O semeador saiu para semear, uma parte da semente caiu na beira da estrada, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedra, não teve como crescer, porque não tinha raiz. Aí Jesus agora vai explicar. Pode voltar ao 22 que você tinha projetado para mim. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo. Se você apertar o dedo nessa palavra cuidado, vai estar escrito lá, ansiedade, preocupação. Os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, a ansiedade com as coisas desse mundo, a fascinação com o dinheiro, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus está dizendo, a palavra dele é uma semente, com um potencial de germinação sobrenatural. A palavra dele germina na sua vida financeira, a palavra dele germina na sua vida familiar, a palavra dele germina na sua vida ministerial, espiritual. Mas o que Jesus está falando? Cuidado com os espinhos, cuidado com os espinhos. Por quê? Porque você vem para o culto, ouve a palavra está dizendo, fica livre da ansiedade, lança fora a ansiedade. Essa palavra é uma semente que os irmãos receberam hoje. Mas se você sair daqui e decidir ficar preocupado novamente, vai sufocar, não vai germinar, não vai. Nós não escrevemos isso no nosso livro de treinamento de CTL, mas isso aqui é um dos motivos para não multiplicar células, para não crescer, ansiedade. Isso aqui é um dos motivos para não prosperar na vida financeira, ansiedade. Isso aqui é um dos motivos para não prosperar na vida familiar, ansiedade. Estou me lembrando aqui agora, porque eu vivi isso. Já ouviu falar que quando a pessoa, por exemplo, está tentando menino, que na hora que ela relaxa, o menino vem? Ansiedade, ansiedade. Tudo na vida, Jesus está dizendo, as preocupações com as coisas desse mundo, a ansiedade vai sufocar a semente, a palavra, e ela não vai prosperar na sua vida. Mas nós não somos desses. Nessa noite nós vamos nos levantar e todo o jugo, todo o peso da ansiedade vai ser removido das nossas vidas, e nós vamos andar em shalom, na paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Fique em pé no seu lugar. Quero orar por você, antes de nós ministrarmos ao Senhor nessa canção. Aleluia, aleluia. Fala assim comigo, eu decido lançar sobre o meu Pai toda a minha ansiedade, porque eu creio que Ele tem cuidado de mim. Eu creio que Ele é o meu Pai, e eu sou o seu filho amado. Eu creio que o meu Pai tem todo o poder, que nada, absolutamente nada, é impossível para Ele. E eu creio que Ele quer fazer e vai fazer na minha vida. Por isso eu decido andar em paz, guardar o meu coração e desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Quando você vai cantar essa canção ao Senhor, ora em línguas durante a canção e tenha essa palavra sempre nos seus lábios. Qualquer que seja a pergunta, estou em paz, shalom, estou em paz. E essa paz vai ser o árbitro que vai decidir a jogada. E aquilo que já é uma realidade dentro de mim, porque Cristo é a paz, é uma pessoa que já habita dentro de você, ela vai modificar, vai transformar tudo aquilo
que tem sido adverso na sua vida, em nome de Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a boca pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos por um instante. Eu creio que o Espírito Santo te mostrou qual tem sido a área que você tem sido atacado pelo diabo, que você tem sido levado a ficar ansioso. Eu não sei se são os seus filhos, se é a sua vida financeira, se é o seu casamento, se é preocupação com a sua saúde física, mas seja o que for, lança sobre o Senhor nessa noite. Fala aí, não importa quem está do seu lado, quem está atrás ou à sua frente,
Comece a dizer: Senhor, eu entrego esses filhos na Tua mão. Pai, eu entrego a minha vida financeira nas Tuas mãos. Senhor, eu lanço sobre as Tuas mãos, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Pai, eu decido a não ser uma pessoa devorável. O diabo não vai encontrar brecha na minha vida, porque eu ando firmado na paz que excede todo entendimento. Entrega para o Senhor nessa noite, entrega para o Senhor. Mesmo que amanhã você seja tentado novamente, entrega de novo, entrega de novo, entrega até que isso saia completamente da sua vida e você desfrute dessa paz. Pai, nós encerramos a nossa reunião nessa noite e cremos, ó Deus, cremos que cada ansiedade de cada pessoa foi lançada sobre o Senhor, e os meus irmãos vão desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, uma paz, ó Deus, que vai arbitrar, vai decidir a vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus, amém.